Boa noite! Eu quero fazer uma saudação diferenciada no que se refere à emoção que eu estou sentindo de estar aqui com tantos jovens da rede pública de São Paulo, com seus educadores, com todas as suas equipes de trabalho, vivendo esse momento histórico. Para mim, essa é história, trazendo a esperança de uma forma tão explicitada a partir de histórias de vida. Mas eu gostaria de primeiro falar, eu agradeci ao meu querido Fernando Haddad por eu viver esse momento hoje, de poder estar aqui participando dessa homenagem, desse momento especial a Luiza Erundina. Eu não saberia falar da minha trajetória, vou pedir licença a vocês, sem dizer do papel que Luiza Erundina teve na minha vida pessoal, não foi só profissional. Eu fui aluna da professora Luiza Erundina como assistente social. Eu aprendi o que era direitos humanos numa sala de aula com a professora Luiza Erundina. E mais do que isso, ela foi aquela que me entregou o certificado, foi paraninfa da minha turma. Na sequência de tudo isso, eu fui ser estagiária na Secretaria da Assistência, que na época era coordenadoria. Luiza era uma técnica, era o que a gente falava naquele momento como assistente social. E eu vi de perto a coerência entre o discurso da professora e a prática efetiva lá na Vila Maria, fazendo os estágios, organizando, indo para as favelas, fazendo as assembleias, conversando sobre educação de adultos, e aquilo revolucionou a minha vida. Passado um tempo, eu fui fazer pedagogia, me dediquei à questão das creches, e foi uma coisa muito forte que aconteceu também. Num momento que eu jamais vou esquecer, quando nós fomos demitidos, todos os profissionais da creche que eu era diretora, e só teve uma vereadora que foi ao nosso encontro, Luiza Erundina. E ao chegar lá, ela fez toda uma análise, uma reflexão, e nos levantou a coragem daquele momento. Isso é história. E o que aconteceu de mais bonito. Em 88, quando eu fui me casar, por ousadia, dei um telefonema à professora querida e perguntei: você aceitaria ser minha madrinha de casamento? E foi emocionante ouvir do outro lado ela dizer: claro. E quando ela estava lá em julho, era julho de 1988, ela era candidata, mas ainda sem nenhuma condição considerada pela população. Lembro até de uma brincadeira de um fotógrafo que tirou as fotos do casamento. Se eu soubesse que essa mulher ia ser prefeita, tinha fotografado muito mais. E aí o que aconteceu? A minha mestra, minha eterna mestra, quando ganhou a eleição, acho que foi um dos momentos mais felizes e importantes da minha vida. E eu queria te dizer, Luiza, que a minha emoção maior foi ver meu pai, um nordestino do Piauí, chorando com o resultado das eleições e dizendo: gente, finalmente alguém do meu povo, vai poder dizer o sentimento que a gente tem. As lágrimas do meu pai, até hoje me lembro, quando ele dizia: essa sim, essa sabe o que está dizendo. E ele dizia isso para toda a comunidade que ele era liderança, na periferia de São Paulo, para ser mais precisa, no Parque Edu Chaves. E era incrível isso, porque a liderança dele era dizendo: olha, eu sei que o que essa mulher fala é verdadeiro. Naquele dia, a minha casa virou uma festa, porque nós tínhamos a primeira prefeita que entendia, inclusive, o que significava o espaço que ocupávamos na sociedade. Aconteceu uma coisa muito bonita aí. O primeiro ato da Luiza Erundina, quando tomou posse, foi anistiar os profissionais que foram demitidos na greve, nesta greve. E aí a rede que eu participava, a creche que eu participava, nós fizemos um ato simbólico em volta da creche. E dizíamos o seguinte: nós voltamos a trabalhar naquele espaço, com todas as condições de trabalho, por alguém que acreditou de fato e que, mais uma vez, primou pela coerência. Eu quis pegar alguns flashes, que são pequenos, frente às várias ações, mas esse eu vivi de perto, como protagonista.
E aí eu queria falar desse prêmio, fazendo a relação com Luiz Erundina. O protagonismo desses projetos revela uma juventude que pensa, uma juventude que busca, e essa rede tem me mostrado isso. Desde o início do ano, nós fomos a todas as regiões dialogar. E quem mais vem falar no microfone nos encontros, nas 13 regionais, quando chega a fala dos alunos, ela nunca é de reivindicação individual, ela é sempre coletiva. Ela é sempre falando, não vou esquecer de uma menina de 7 anos, pegar o microfone e dizer, olha, eu não quero pedir nada para mim, mas vocês têm que dar acessibilidade para minha amiguinha que está em cadeira de rodas e que a escola não possibilita que ela possa, de fato, ter o direito que eu estou tendo. Eu ouvi criança dizendo, cadê o material para as crianças que são surdas e que precisam de um outro jeito. Nós temos projetos hoje na rede de, inclusive, trabalhar a linguagem dos sinais com as crianças desde a educação infantil, porque isso significa inclusão de fato. Nós temos um olhar e esses jovens têm trazido isso a cada momento que a gente vai. Mas recentemente aconteceu uma cena que eu conversei com a professora Maria Vitória, que eu inclusive quero dizer que é uma honra tê-la aqui, colocando esse prêmio. Eu estava numa região, na Zona Leste, e um jovem trouxe um poema que era uma denúncia muito precisa. Ele dizia assim, o que é exercício de cidadania? Gente, é mais ou menos o seguinte, é pensar que temos sim direitos iguais. Aí ele dizia, vocês já pensaram que os mesmos pássaros que cantam lindamente no Ibirapuera são os mesmos pássaros que cantam lindamente no Parque do Carmo? Olha que coisa mais sensível, mais profunda. E aí a gente percebe que essa rede hoje vivencia um momento muito forte e um movimento como esse, um prêmio como esse. E quando a minha querida Maria Vitória falava três vezes o terceiro prêmio, isso significa uma marca. Mas eu gostaria também de ressaltar duas pessoas que aqui estão. Uma é o eterno senador Eduardo Suplicy. Acho que foi a pessoa que eu mais votei na vida. Eu não tenho dúvida disso, né? E por quê? Porque quando ele se emocionou contando a história da sua companheira, Luiz Erundina, eu pensei o seguinte, uma pessoa, e aí eu lembrei do mestre Paulo Freire, que também tive outro privilégio, olha que vida privilegiada, foi meu professor 4 anos no doutorado, e eu nunca vou esquecer de um dia quando ele disse assim, tudo que arrepia meu braço eu tenho que investigar. Tudo que arrepia nosso braço, a gente tem que identificar qual é, o que está por trás. Então existe nesse prêmio uma dimensão ética profunda, uma dimensão ética no sentido mais bonito dessa palavra. Segundo, uma dimensão estética, que é relacionada à sensibilidade. Uma terceira dimensão, uma dimensão política, e não o desacreditar na política, mas acreditar efetivamente na participação e na cidadania. Eu, antes de encerrar, queria dar uma notícia que eu acho muito importante. Gostaria de festejar e de comemorar com todos vocês desse auditório, interessados em educação e direitos humanos, o fato desta semana, mais precisamente na terça-feira, dia 8, foi lançado pela Assessoria de Comunicação no portal da Secretaria Municipal de Educação, a página específica em programas e projetos sobre os 4 centros de educação em direitos humanos. E eu diria para vocês, nós não vamos querer ter só 4 centros, nós vamos querer ter um centro de direitos humanos em cada escola dessa rede. Uma rede com 3.000 escolas, 85.000 professores e 1 milhão de alunos. Nós podemos fazer muita coisa, sim, transformar muita coisa. Fechando, eu queria ainda fazer uma última observação. Quando a minha amiga aqui, e aí eu vou me permitir dizer que a luta pelas mulheres e a sua luta me orgulha muito, e em alguns momentos eu sei que só as pessoas que participaram de lutas, inclusive sofrendo profundamente a negação dos seus direitos básicos, podem entender o que é superação. E por isso que eu acredito na superação, por ter pessoas como vocês,
Agradeço a cada um pela minha história de vida. E queria socializar com vocês, em meu nome, em nome do professor Gabriel Chalita, parafraseando um catarinense chamado Ney Duclos. Ele dizia mais ou menos assim, eu farei uma adaptação. Não, eu não vim aqui por acaso. Eu não vim olhar apenas uma homenagem. Eu vim encontrar com meus companheiros e companheiras de luta. Eu vim socializar com jovens dessa cidade que frequentam a escola pública e que lutam pelos seus direitos. Eu vim, na verdade, viver um outro movimento, não vim só olhar uma homenagem. Mas é importante que alguém, se um dia me perguntar, onde é que você estava quando esse país, de alguma forma, retomou a possibilidade cada vez mais e a esperança de transformar esta realidade que estamos vivendo, seria um orgulho, e eu tenho certeza que isso ocorrerá, se eu puder dizer que eu estava no centro do furacão e ele era a cidade de São Paulo. Muito obrigada.